Então, agora a gente vai chamar Chintamani, que vai falar sobre a nutrição e sobre punk. Eu não sei como falar, se falar bem ou punk. Então, Chintamani, você já está bem-vinda na casa. Namaskar, o microfone está com você. Se você quer compartilhar, eu posso compartilhar até dar para você ou você pode compartilhar. Tá bem, tanto para compartilhar. Boa noite a todos e a todas. Namaskar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de estar ao lado de mestras, de professores e poder estar compartilhando um pouquinho desses conhecimentos. Dizer também assim de que eu me sinto muito conectada com essas unidades da Ananda Marga que estão na organização desse evento por vários motivos. O primeiro deles é porque eu nasci em Pelotas, né? Então é minha cidade natal que eu amo muito, né? Depois, e Chapecó é uma cidade que também está na minha história, na minha trajetória de vida. Foi o primeiro lugar onde eu morei sozinha, né? Fui fazer o meu estágio ainda quando estava na formação como nutricionista, né? E também fiz o curso de biopsicologia em Chapecó. E Mondaí também é um local muito especial para mim. No ano passado, quando eu fiz o retiro da Ananda Marga no final do ano, foi um momento em que eu decidi caminhar pelo caminho da Ayurveda. Então, foi a partir do ano passado, naquele momento do retiro em Mondaí, que eu fiz essa escolha por esse caminho da Ayurveda que atualmente eu estou estudando. Então, me sinto muito conectada a essas unidades, a esses locais onde que estão na organização desse evento de hoje, né? Agradecer também, não posso deixar de agradecer ao convite, um convite tão especial como esse, também especialmente ao Dada Pulak, que me fez, então, o convite para estar aqui com vocês nessa noite de hoje. E aí ele me disse para falar sobre nutrição em 10 minutos, né? O que eu vou falar, né? Eu pensei assim, eu vou ter que falar alguma coisa rápida e importante, né? Dentro de tudo que poderia estar falando, né? Então, vou falar sobre alimentação saudável, né? Vegetariana e punk, e a relação que tem delas, né? Que a gente vai conseguir, né, ver uma relação bem importante, né? E aí, quando a gente pensa em alimentação saudável, o que vem à mente, né? A própria origem da palavra, saudável, saúde, né? Então, a alimentação saudável é a alimentação que promove saúde, e saúde na sua forma mais ampla, né? E muito mais ampla até do que o conceito de saúde do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que é completo bem-estar físico, mental e social, né? Incluiria espiritual também, né? Então, é vida, né? É uma alimentação que promove vida e equilíbrio, né? Que é uma busca, né? E que também, né, o desequilíbrio nos leva a todas as doenças, né? Está na origem de todas as doenças, também na visão da Ayurveda, com os desequilíbrios dos doshas. E aí, tendo em vista essa minha trajetória também, eu sou praticante de Tantra Yoga há 2 anos, né? E sou vegetariana há 5 anos. Nessa minha caminhada em todas essas áreas, vou estar abordando hoje a parte da nutrição, né? Então, uma alimentação saudável pelo prisma, pela visão da nutrição, né? Que é o meu caminho mais longo, já faz 19 anos que eu sou formada em nutrição, então optei por ir por esse caminho hoje na minha fala, né? E para isso, né, eu vou estar me baseando no que é hoje uma publicação do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira,
Esse material, essa publicação está em PDF disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde. E ele é a nossa referência, o que nos baseia para a gente dizer o que é uma alimentação saudável. É um material de referência tanto para profissionais de saúde como para a população em geral, né, do que é, então, qual é o caminho de uma alimentação saudável. Então, esse guia, ele nos dá várias ferramentas, né, para a gente entender o que é essa alimentação saudável, que então tem como objetivo promover saúde. E esse guia, ele é inovador, é um material que, assim, é uma referência internacional, né? E esse guia, ele não divide os alimentos daquela forma que a gente conhecia, aquela pirâmide dos alimentos, em proteínas, carboidratos, não. É bem diferente. Agora, essa nova classificação, né, classifica os alimentos em natura ou minimamente processados, que são os alimentos que vêm direto da natureza, né? Então, são as frutas, verduras, e os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos que precisam de algum processamento, precisam ser moídos, precisam ser secos, para a gente poder estar consumindo, feijão, o arroz, né? Vários outros alimentos, então, fazem parte, né? Fazem parte desses alimentos, o leite, o ovo, né? Então, fazem parte desses alimentos in natura ou minimamente processados. Outro grupo, então, seria os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são mencionados como ingredientes, né, dos alimentos. Os alimentos processados é outra classificação, que são os alimentos que são adicionados alguma coisa a esse alimento, ou açúcar, ou sal, né, que para se produzir esses alimentos, que no caso, por exemplo, queijo, né, os pães, né, então estão dentro dos alimentos processados. E os alimentos ultraprocessados são aquelas coisas que, na verdade, nem dá para classificar como alimentos, né, que são os alimentos que sofrem vários processamentos onde é que são adicionados muito açúcar, muito sal, muito corante, muito conservante, e que são alimentos que só têm partes de alimentos naturais, né? Partes bem pequenas, são os alimentos como refrigerante, essas massinhas instantâneas, esses sucos, né, de pacotinho artificial, né? Então, todos esses alimentos que prejudicam a nossa saúde. E aqui é um resuminho, eu vou tentar falar de uma forma bem breve dessas dicas, esses 10 passos para uma alimentação saudável. Então, a mais importante de todas, essencial, é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. Para a gente ter saúde, a gente tem que tornar esses alimentos, tem que estar utilizando esses alimentos em maior quantidade. O segundo passo, então, é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, só para temperar ou como ingrediente culinário para dar mais sabor aos alimentos, né? Mas utilizar em pequena quantidade. A terceira dica, então, é limitar o consumo de alimentos processados, que são esses alimentos que já são adicionados de açúcar, de gordura, de sal, então limitar a quantidade desses alimentos, né, na utilização desses alimentos. A quarta dica, né, então, é evitar o consumo dessas coisas ultraprocessadas, né, dessas combinações que são produzidas, né, através de vários processos industriais, né, onde é que é adicionado, além dessas coisas, essas gorduras e sal, são adicionados também, né, coisas químicas, substâncias aromatizantes, corantes, substâncias que causam bastante alergias, né, substâncias que inclusive são inflamatórias, e algumas substâncias que são realçadores de sabor que fazem com que as pessoas comam em excesso, o que leva a vários problemas de saúde, entre eles a obesidade. A quinta dica é comer com regularidade e atenção em ambiente apropriado e sempre que possível em companhia. Então, é uma dica bem importante sempre procurar comer
ao lado, né, dos familiares, né, para valorizar esse momento de estar comendo com os familiares, com os amigos, né? Então, procurar, né, tá valorizando esses momentos, né? Procurar não comer sozinho, né? Então, procurar ter esse momento em família e estar perto das pessoas. E com regularidade seria procurar não ficar muito tempo sem comer, mas também, né, não ficar comendo toda hora. Procurar estar conectado com a fome e comer só quando se tem fome. A sexta dica é fazer compras em locais que vendam alimentos in natura, então, de preferência em feiras, em fruteiras, em sacolões, em locais onde tenha variedade e quantidade de alimentos in natura. A sétima dica é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, né? Então, procurar valorizar, resgatar as receitas de família, né? Procurar partilhar essas receitas, esses conhecimentos, essas práticas, né, culinárias, é uma boa forma de incentivar uma alimentação saudável, que o alimento que a gente prepara, ele é muito mais saudável do que um alimento, então, ultraprocessado, com muitas coisas químicas, né? Planejar o tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, não comer rápido, não comer de pé, né? Procurar comer, dar um tempo, né? Comer com calma, com tranquilidade o alimento, isso é muito importante. Dar preferência, quando for comer fora de casa, em comer em locais que façam a comida na hora, né? Então, não comer esses alimentos, esses lanches prontos, né? Então, procurar comer alimentos, né, preparados na hora. E décima dica, né, procurar ser crítico com relação às informações sobre alimentação. Hoje a gente tem um acesso muito grande a muita informação, né, no Facebook, em blogs, em vários locais, então ser crítico quanto a essas informações. Sempre se questionar, será que é verdade? Será que isso é correto? Então, não aceitar tudo como uma verdade, aquilo que está hoje na mídia, o que está, né, hoje nas redes sociais, ter bastante criticidade com relação às informações de alimentação. E aqui a dica de ouro, a gente fala, né? Que é a dica principal, né? Então, preferir sempre os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias aos alimentos ultraprocessados, porque uma alimentação, então, que seja predominantemente de origem vegetal, isso diz no guia da alimentação, né? O nosso guia alimentar, ele está como eu peguei, recortei ali essa frase que diz, então, ter uma alimentação predominantemente de origem vegetal. E aí eu também vou falar agora sobre a questão do vegetarianismo e vamos ver que, na verdade, podemos estar tendo 100% da nossa alimentação de origem vegetal, né? E tudo isso, então, uma alimentação saudável, ela é balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, né? Então, em que a gente veja a nossa alimentação de uma forma integral. E aí, agora eu vou falar um pouquinho, de uma forma bem breve, da alimentação vegetariana, então, né? Que eu sou vegetariana já há 5 anos, então, antes mesmo, né, de começar a praticar o yoga, né? E para mim foi fundamental para a minha saúde, para o meu bem-estar. E eu posso dizer assim para vocês, muitas pessoas me perguntam, por que você é vegetariana, né? E eu digo assim, tem vários motivos, né? A saúde é um deles, a questão ambiental, animal, vários motivos. E eu não sei explicar exatamente. Na verdade, foi um momento, eu posso considerar um despertar de consciência que um dia estava comendo um prato saboroso com punk, né? Plantas, com uma planta que eu atrapoerava, uma planta alimentícia não convencional. E a partir daquele dia eu vi que no despertar, eu resolvi que a partir daquele momento eu não mais
comeria carne, né? Então, não tenho muito uma explicação lógica, assim, né? Foi simplesmente assim, um dia, né, vi que não, né, não deveria, não poderia, não conseguiria mais comer carne. E a alimentação vegetariana, ela é muito saudável, posso dizer para vocês isso com toda certeza. Quem está no caminho, quem está numa transição para alimentação vegetariana, eu, enquanto nutricionista, posso dizer com certeza para vocês que é uma alimentação saudável. Só que essa alimentação, ela tem que ser planejada a suprir as necessidades nutricionais. Não dá para simplesmente pegar e só tirar a carne do prato. Não, é necessário reequilibrar esse prato, reequilibrar essa alimentação, né, para que ela supra todas as necessidades nutricionais. E aqui eu trouxe para vocês, assim, o que já é comprovadamente, cientificamente, né, comprovado que a alimentação vegetariana ela ajuda, então, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, que são a causa maior de mortalidade, né, até hoje, né, só superado pelo Covid agora, né. Ela também ajuda na prevenção da hipertensão, do diabetes, do colesterol alto, da diverticulite, que é uma inflamação do intestino, pedra na vesícula, obesidade, que é uma grande pandemia praticamente, uma epidemia, né? E vários tipos de câncer também, ajuda na prevenção, então, principalmente do câncer de intestino, câncer de próstata. E uma coisa que eu tenho que ressaltar é que não adianta substituir substituir os alimentos, a carne, por alimentos industrializados vegetarianos. Essa substituição não dá certo. Por quê? Porque você vai deixar de comer a carne, mas você vai estar consumindo com esses alimentos industrializados vegetarianos, vai estar consumindo muitas outras porcarias juntos, realçador de sabor, vários corantes, aromatizantes, que também fazem mal para a saúde. Então, não adianta substituir a alimentação por um outro alimento, uma versão, né, vegetariana, né? A alimentação, a utilização de alimentos naturais e integrais, esse é o caminho de uma alimentação saudável. E a alimentação vegetariana, ela é fonte, então, de todas as vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, que são substâncias fundamentais para a nossa saúde. Há somente um risco, né, mesmo numa alimentação planejada, de uma deficiência de vitamina B12. Né? Muitas vezes as pessoas já têm a deficiência de vitamina B12 antes mesmo de ser vegetariana, não foi a questão de não consumir carne que levou à deficiência de vitamina B12. Por isso eu indico que as pessoas que são vegetarianas façam pelo menos uma vez por ano, né, o exame de sangue para ver a dosagem de vitamina B12 no sangue, né, porque também a deficiência dessa vitamina pode causar problemas bem sérios, né. E aí a recomendação é que esses parâmetros estejam acima de 350 a dosagem de vitamina B12 para vegetarianos, não é o mesmo parâmetro para pessoas que não são vegetarianas. E o ideal é 490, então, da dosagem de vitamina B12. E aqui, só para ilustrar, né, eu trouxe um exemplo, né, de um prato vegetariano bem equilibrado, né, onde é que a gente vai ter, né, 50%, metade do prato, então, de hortaliças, verduras, legumes, e principalmente um prato, assim, bem colorido, né, e que tenha pelo menos alguma coisa de cor verde escuro, é importante, né, e ter saladas cruas, pode ter cozido, né? Pode ser refogada também, essas hortaliças, né? Então, a gente pode estar utilizando, então, metade do prato ali. A outra metade do prato, a gente vai dividir um quarto, então, 25% com os cereais, né? Cereais, também as raízes e tubérculos entram nesse grupo ali, então, a mandioca, né? Entra também o arroz, o milho, o pão, então, de preferência integral, então, sempre dá preferência para os alimentos integrais, que eles vão ter mais nutrientes mais íntegros, né? Vão se manter mais
os nutrientes, né? E 1/4, 25% dos alimentos que a gente diz que são fontes de proteína, ricos em proteína, então, que é as leguminosas, o feijão, todos os feijões, a lentilha, o grão de bico, e também as oleaginosas, como a castanha, o amendoim, né? Então, entram nesse grupo. Ali tem um pãozinho integral com uma pasta de amendoim ali na imagem. E muito importante também o consumo de frutas, né, como uma complementação, e principalmente frutas que tenham bastante vitamina C, como morango, né, como as laranja, bergamota, né, tangerina, que o pessoal chama, eu lá em Pelotas conhecia tudo, para mim era bergamota. Então, esses alimentos, eles ajudam, os alimentos com vitamina C vão ajudar na absorção de vários nutrientes. E aí agora eu vou falar de uma forma bem breve sobre as PANC, que são plantas alimentícias não convencionais, né? Por que eu escolhi falar um pouquinho sobre elas? Além de eu gostar muito, estudar muito essas plantas, porque eu acho que, não sei se vocês notaram, eu sou uma nutricionista não convencional. Eu não utilizo, assim, eu utilizo bastante, como eu não utilizo dieta, né, como minha prática, eu utilizo a reeducação alimentar e a nutrição comportamental como minhas ferramentas de trabalho. E as PANCs, elas vieram na minha vida e eu estudo elas até hoje e encontrei nelas uma fonte importante de proteína, que é uma preocupação, né, de todas as pessoas vegetarianas ou que estão querendo ser vegetarianas, e as proteínas, de onde é que vamos tirar as proteínas, né? E muitas PANC têm uma quantidade altíssima de proteína. E aí, então, eu selecionei só 2 para citar para vocês, mas são centenas, né? Mas só 2. E ali também tem uma imagem geral de várias outras, né? Outras PANC, a pulmonária, que é o peixinho, né? Que também é bem interessante, mas não vou falar sobre ela hoje, né? O beijinho, que é uma flor comestível, Ora pronobis, a capuchinha, riquíssima em ômega 3 e vitamina C, e a taioba. Alguns exemplos ali. E aqui, então, vou falar sobre o Ora pronobis. Essa aqui, eu acho que é a mais conhecida PANC de todas. E só mostrar a imagem para vocês, é por isso que eu fiz questão de tentar mostrar para vocês as diferenças. A gente tem 2 aqui na nossa região, principalmente, e no Brasil todo, mais disseminado, Ora pronobis, essa com a florzinha branca, que é Pereschia culeata, né? E uma florzinha rosa, que é a Pereschia grandifolia, né? E aí, assim, qual é a diferença delas? A culeata da florzinha branca, ela é mais uma trepadeira, ela tem mais essa característica, enquanto a outra ela é mais uma arvorezinha, né? E uma principal diferença que eu não posso deixar de dizer para vocês é que a Pereschia aculeata, essa da folha da flor branca, ela pode ser consumida crua. As folhas a gente pode estar consumindo crua, tá? Enquanto que aquela Ora pronobis ali que tem a flor rosa, a gente não é recomendável estar consumindo a folha crua. Por quê? Porque ela tem maior quantidade de taninos e saponinas, que são substâncias antinutricionais. Então, o recomendado é que se faça um branqueamento, que é colocar ela na água quente, né, por 30 segundos, e depois na água fria. Ou então usar em preparações que vão ao forno, preparações que vão ser refogadas. Aí a gente pode utilizar ela. Aí o Ora pronobis, então, ele tem vários nomes populares, entre eles carne dos pobres, né? Por isso, já conhecida pela sua alta quantidade de proteína vegetal, que é de 25% a 35%, e vários aminoácidos essenciais. O Ora pronobis é riquíssimo em zinco, em antioxidantes, em vitaminas A e vitamina C, fósforo, cálcio, ferro. Os frutos, né, do Ora pronobis são ricos em carotenoides e vitamina C. Toda a folha, a planta é rica em fibras e mucilagem.
E aqui é uma observação, a mucilagem é uma fibra solúvel, então o que dá a característica de que o Ora Pro Nobis ele pode substituir o ovo em receitas também. Então, para as pessoas que não consomem ovo, podem utilizar em algumas receitas o Ora Pro Nobis para dar aquela viscosidade, né, do ovo. E tem várias funções diuréticas, né, hipotensiva e na redução do peso. Não dependendo da alimentação também, como ela vai ser incluída na alimentação, ela pode auxiliar na redução de peso, ou não fazer diferença nenhuma para o peso. Aí aqui tudo, quer dizer, tudo não, algumas coisas que a gente pode preparar com Ora Pro Nobis, né? Então, a gente pode fazer saladas, né? A gente pode fazer o pão verde ou o suco verde, geleias e mousses e doces com fruto, pode utilizar a farinha das folhas, pode usar as flores salteadas, pode usar refogado ou no arroz, fazer patê, panqueca. Na panqueca pode ser utilizado tanto para fazer a massa da panqueca como recheio, né? Bolinho, biscoitinho, pizza, sopa, refogado, salteado, omeletes, molho pesto, pode ser feito, fazer um molho para colocar na polenta, né, ou na própria polenta, pode fazer bolo doce, salgado, chips, maionese, canapé, hambúrguer, né? Então, são várias receitas que podem ser feitas com Ora Pro Nobis, né? Eu mesmo utilizo quase que diariamente Ora Pro Nobis na minha alimentação, que tem tantas formas que pode estar utilizando, né? Que não tem como enjoar, né, de tantas formas diferentes. E agora, aqui eu também trouxe a última, que eu vou falar, a última punk, que é a erva gorda. Essa planta, ela também é conhecida como Marjor Gomes, Maria Gorda, Carne Gorda, Cariru, Beldroega Grande, ela tem vários nomes populares, né? E então, essa planta, ela tá ali, né, a fotinho dela, uma folha mais gordinha, né, e ela tem, então, esses ramos e essas florzinhas bem delicadas, as florzinhas bem pequenas, né, que podem ser consumidas também, além da folha, as flores e os ramos, e as sementinhas dela também. Ela é uma planta espontânea e muito produtiva, de fácil cultivo, em vasos e gosta de bastante sol. Ela é rica em magnésio, cálcio, fósforo, ferro, zinco e proteínas. Tem 22% de proteína em base seca a erva gorda, então ela é riquíssima em proteína também. E tem várias propriedades, entre elas a utilização na cicatrização de feridas e tratamento de problemas gastrointestinais, como gastrite, as sintomas de azia, né? Então, ela é bastante interessante. E pode ser usada também de diversas formas possíveis. Pode ser usada crua, mas é melhor dar preferência a utilizá-la cozida, em refogados, ensopados, para fazer pão, bolo salgado, soufflé, patê, almôndega e cremes. E as sementes e as flores, elas podem ser usadas para decoração de pratos, né? E aí ela tem uma sementinha preta, parecida assim com a papoula, então pode ser usado em pães, né? Pode ser utilizado de diversas formas. E para concluir, então, né, então, assim, dizer, né, deixar um recado de que a alimentação saudável, ela contribui, então, na realização plena do ser humano. Fico à disposição, também deixei ali o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato, que não sei se a gente vai ter muito tempo para fazer um bate-papo aqui, né, então também deixei o meu telefone ali. Então, quero agradecer esse espaço, essa oportunidade de estar nessa noite de hoje com vocês, compartilhando conhecimentos. Namaskar. Namaskar, Chintamani. Olha, fiquei de boca aberta aqui, o quanto é importante essa tua fala. Sabe que muitas pessoas não sabem se alimentar e às vezes a gente ouve falar que uma coisa é boa para isso, outra coisa é boa para aquilo, mas a gente não sabe usar também. Então é de grande importância, né? Porque a alimentação é tudo, né?
e a gente nunca vai parar de se alimentar. Não, senão a gente morre. É um serviço essencial, né? Então, muito obrigado, muito agradecido, tá bem? E com certeza vamos te chamar para as próximas. Namaskar.